Alô, amigos, eu sou João Vicente. Novamente estamos aqui com vocês, com os leitores, com os internautas, trazendo mais uma edição do Assuntando com João Vicente. Nós temos dito que sempre que um fato excepcional justifica uma chamada extraordinária, nós deveremos estar presentes. E hoje, 16 de março, é o dia consagrado, é o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas e é o Dia do Médico Clínico. Eu achei oportuno conversar com vocês sobre esses dois aspectos. O primeiro deles, as mudanças climáticas, que eu não preciso demonstrar a vocês, porque elas estão aí visíveis, todos nós estamos vendo, todos nós estamos assistindo, o derretimento de gelo na geleira, o secamento de rios, como o rio Po lá na Itália, que levou Veneza a aposentar temporariamente as românticas gôndolas, né, dos namorados, noivos e nubentes. E o dia do médico clínico, que é aquele que cuida da saúde de todos nós, né? Ele, juntamente com os pares de outras especialidades, eles cuidam da nossa saúde. Então, a consciência sobre as mudanças climáticas, a mudança climática é um fato. Nós precisamos estabelecer um paradeiro, sim, é possível. É possível que nós possamos estabelecer um paradeiro. Porque essa marcha já está em curso e, segundo os especialistas e os estudiosos, a sexta extinção em massa ela já está em curso. Diversas espécies já estão desaparecendo da vida no planeta. E isso é uma advertência muito séria que nos chama a atenção para isso. Nós estamos saindo agora de uma hecatombe ambiental que foi o desastrado governo do senhor Jair Bolsonaro, onde todas as questões ambientais foram colocadas de lado. A população brasileira assistiu estarrecida à questão daquelas tribos lá do Amapá, dos Yanomamis, que estavam dizimados por garimpeiros, que invadiram não somente aquela área, mas todo o Rio Madeira, os rios da Amazônia estão sendo contaminados com mercúrio. Eles estavam passando sede. Veja, você morrer de sede na beira do rio. Zé Américo tinha uma frase que ele dizia: é melhor morrer de fome no deserto que morrer de sede na terra de Canaã. Você na terra de Canaã, passando sede, na margem de um rio caudaloso, mas ele contaminado de mercúrio. Mercúrio é um tóxico, é um biocida cumulativo. Na medida que você vai utilizando, ele vai acumulando. Quando chega aquela taxa limite de fatalidade, ou ele lhe deixa inabilitado para o resto da vida, ou ele lhe mata. Quer dizer, são coisas desse tipo que precisa a gente parar para pensar. A gente sabe que a questão econômica é muito forte, as pressões econômicas. As pressões econômicas estão em todos os lugares. Estão aqui no litoral, quando se pressiona, o setor imobiliário pressiona para construir espigão. Está aqui na Mata Atlântica, quando eles pressionam para construir resort chique e construções feitas até dentro da areia do mar. Quer dizer, essas pressões existem. Compete a nós, que temos o compromisso com o futuro, que gostamos dos netos e dos bisnetos e queremos deixar para ele uma vida sustentável, um mundo sustentável. Compete a gente cuidar disso hoje, porque não podemos cuidar amanhã. A natureza, quando ela pega o curso, ela não retroage e não se queixa. Eu tenho dito isso repetidamente, às vezes fica até maçante, mas a natureza não se queixa, ela se vinga. Ela se vinga, e uma vingança implacável. Aí o exemplo bem prático, bem perto da gente, que foi São Paulo, quando atravessou
aquela crise grave de abastecimento de água, porque o sistema Cantareira estava falindo, os demais não davam vencimento, não atendiam. A gente tem ainda hoje, cortando a cidade, um rio que nasce puríssimo lá em Salesópolis, que o rio Tietê é uma antítese do rio. Todo rio nasce da montanha e vai para o mar. Ele nasce na montanha, mas a montanha, como é na beira do mar, que é na Serra do Mar, ele desce em direção ao interior do continente. Vai formar o Rio da Prata, lá perto da Argentina, Rio Uruguai, Rio Paraguai, e vai chegando até chegar no Rio da Prata, na Argentina, e desembocar no mar. Pois bem, o Rio Tietê tinha ainda uma capacidade de fornecimento de água de 8 metros cúbicos por segundo. Isso não é pouco. Quer dizer, São Paulo, o consumo era de 50. Mas se estava num racionamento violento e poderia ter um acréscimo de 8 metros cúbicos por segundo, ele não pôde. E na hora que ele bateu as portas do Rio Tietê, pedindo água, o rio silenciosamente respondeu: eu não posso lhe dar água, você me matou lá atrás. Você me assassinou, você me retirou de centro de tempo lá atrás. Então agora são as mudanças climáticas. Não precisa terminar uma novela agora, Mar do Sertão, que eu acredito que muita gente viu. Eu vi e gostei muito, eu assisti, é muito engraçado, está terminando, né? Um elenco quase todo paraibano. Mas ele dizia, tem uma música de Chico César, se o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Era aquela assertiva que a lenda atribui a história do Padre Cícero, que dizia isso. Outras figuras diziam também isso, que o sertão ia virar mar, o mar ia virar sertão. Ou seja, as mudanças climáticas iriam acontecer e dar um giro no planeta, colocá-lo de cabeça para baixo. Quer dizer, isso vai mudar a cultura. Nós não estamos habituados a lutar com a neve. Nós poderemos ser uma mudança climática, a gente começar a nevar por aqui. Não neva lá no deserto de Atacama, no Peru, no Chile? Existe nevoeiro lá, tem época que de 100 anos neva em pleno deserto. Quer dizer, isso para nós é uma novidade imensa. Então, mais uma vez, o apelo do site www.joaovicentemachado.com.br. Mais uma vez, um apelo de todos os articulistas do nosso site, todos eles que contribuem conosco. Aqui vai mais um apelo da editoria do site João Vicente Machado, feito pela companheira Gorete. Todos nós estamos alinhados com essa causa. Estamos alinhados e aliados dessa causa, da questão climática. Não joguem lixo na água, poupem a água, cuidado, não queimem, cuidado com as queimadas, cuidado com a natureza, porque quando você queima, você manda o CO, que é o monóxido de carbono, para a atmosfera, ele promove o efeito estufa. Está aí São Paulo agora chovendo copiosamente e preocupantemente. Nós tivemos o exemplo de São Sebastião, que choveu num dia 682 milímetros, gente. 682 milímetros de chuva, para vocês terem uma ideia de chuva, o regime de chuva anual de Paris é 600 milímetros. Cabaceiras aqui na Paraíba, que muita gente durante muito tempo mentiu dizendo que era a cidade mais seca do mundo, que não é. Cabaceira tem um regime médio de chuva de 400 milímetros. Naquele dia em São Paulo foram 682 milímetros. 1,5 Cabaceira por ano. Quer dizer, isso é uma mudança que está acontecendo. Os rios estão morrendo, outros estão enchendo demais. Quer dizer, o descontrole, o descompasso, a desarmonia que está sendo provocada na natureza é dessa esfera. Então eu espero, com toda certeza, e eu me dirijo aqui às crianças, vocês jovens, crianças, eu acredito muito em vocês. Vocês vão levar ao pai de vocês essa mensagem. Só olha, papai, não faça mais isso. Não jogue coisa no meio da rua, não bote lixo dentro d'água. A gente passa aqui no Rio de Jaguaribe, vê geladeira dentro do rio. Fogão velho dentro do rio. Quer dizer, a pessoa coloca ali, com quem diz o rio leve, e ele não tem força para carregar aquilo ali. Vai ficar ali dentro e vai voltar-se contra a própria pessoa. Pense nisso 2 vezes antes de você cometer um crime climático, como fez Bolsonaro durante 4 anos. 4 anos de queimada, 4 anos de desmatamento, 4 anos de maltrato na Amazônia. Felizmente que agora a gente está tentando ver se recompõe de toda essa catástrofe que nós passamos e se as coisas voltam a caminhar de uma forma mais harmônica, mais harmoniosa.
A segunda coisa que eu quero me reportar é a questão do médico. O dia do médico clínico. Para eu fazer essa fala, eu tive a curiosidade de ir observar quantas especialidades existem hoje catalogadas na medicina. Creio eu que não tenha visto todas, mas pelo menos do que eu vi, 52 eu garanto que li. Tem especialidade para cabelo, para unha, para mão, para pé, para o que você imaginar. Agora eu quero enaltecer a figura do clínico, o generalista. O generalista, aquele que estuda a anatomia do corpo inteiro, como todos estudam, e na hora H, ele é quem dá o direcionamento, o clínico é quem dá o direcionamento para que as especialidades entrem em cena e atuem. Nós temos alguns clínicos respeitáveis. Eu conheci alguns clínicos respeitáveis. Um mais do passado, por exemplo, quando eu era estudante lá em Campina Grande, da Escola Politécnica, por coincidência, ele prestava voluntariamente, diga-se de passagem, ele era o médico da Escola de Engenharia. Foi que Linaldo conseguiu naquela época, os fundadores, Linaldo Cavalcante à frente. Qual é a contribuição? A minha contribuição que eu vou dar para a educação de Campina Grande é eu ser clínico, médico da Escola de Engenharia, que era a escola que começava naquele tempo. Foi a primeira escola que foi fundada, de nível superior, que foi fundada em Campina Grande. Doutor Bezerra de Carvalho era um apóstolo da medicina. Ele tinha uma perspicácia, um poder de percepção que ele olhava para o enfermo, para a pessoa dizer, olha, você está com isso. Naquele tempo o recurso médico era muito pouco. Você hoje tem exame de imagem que devassa seu corpo inteiro. Mas naquela época você tinha exame de laboratório e de radiografia e olhe. O restante ia da experiência médica. E doutor Bezerra de Carvalho era um exímio médico, um exemplar clínico que eu tenho como paradigma ainda hoje nas minhas conversas com as pessoas. Depois eu fui estudar engenharia aplicada à saúde pública. Eu não podia, o ambiente que eu estudei é ainda hoje considerado um ambiente que vai ser ainda mais um ambiente, era uma excelência em microbiologia, em epidemiologia, em medicina do modo geral, e em engenharia voltada para a saúde pública. Eu fiz meu curso lá na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Então lá foi onde eu conheci o professor Dr. Frederico Simões Barbosa. Dr. Frederico foi depois diretor, foi meu diretor da escola. Na época, quando lá eu ainda estava, ele era um defensor, incalculável da medicina, do modo geral, da medicina, do médico generalista. E ele era muito engraçado, ele tinha muito conhecimento, eu estou falando isso que ele era médico, ele dava aula na área médica, mas nós da engenharia também cursávamos, fazia alguma coisa, ver alguma coisa de medicina, porque afinal de contas a gente ia fazer engenharia focada na saúde pública. Tínhamos que ver o livro de Pessoa, que era desse tamanho de medicina, que é um volumoso livro que todo estudante de medicina sabe o que é que eu estou falando, a gente estudou muito nele, né? E ele, professor Frederico Simões Barbosa, ele tinha uma visão social para as coisas, um faro social imenso. Foi ele quem, vindo de Cuba, montou, juntamente com o Sérgio Aroca, o sistema de saúde da Nicarágua. Está lá funcionando. Dizem que não, mas está funcionando. O sistema de saúde de Cuba hoje é o melhor das três Américas. Eles trabalharam lá, eles passaram por lá. Exilados, fugidos da ditadura, mas exilados voltaram para o Brasil. E foi eles, o SUS nasceu e foi gestado dentro dos bancos escolares da Fundação Oswaldo Cruz. E eu acompanhei naquela época o surgimento do SUS. E ele dizia sempre, quando falava alguém dizia doença tropical, ele disse, existe doença tropical? Ele dizia, dando nas aulas, isso é minha verdade, isso é minha verdade. Mas professor, por quê? Porque doença, por exemplo, tuberculose.
Aqui vocês aqui estão todos dentro dessa sala, todos nós aqui temos o bacilo da tuberculose, todos nós temos. Uns desenvolvem, como nós estamos alimentados, nós não vamos desenvolver tuberculose. Mas quem não está em estado de deficiência alimentar, de fragilidade social, com certeza vai ser acometido da tuberculose. Portanto, é este médico clínico que eu quero enaltecer. Doutor Fernando Lira, lá em Campina Grande, foi outro clínico valoroso que eu conheci, aqui em João Pessoa. Aqui, já chegado aqui, eu conheci, por intermédio da minha companheira de vida e de ideias, Gorete, a médica dela, que eu reputo uma médica excepcional, Nerismar. Guardem esse nome, ela é ginecologista. Mas Nerismar, todas as doenças de Gorete, antes dela ir para qualquer outro médico, ela vai ouvi-la. Ela diz, não, dirija-se a lugar fulano e tal. Isso aí pode ser isso, não dá outra. O outro médico, esse eu digo de cátedra porque ele me operou. E ainda hoje é meu médico urologista, Juarez Dornello. É um profissional de renomada, é um profissional de mão cheia, um homem de uma cultura, naquilo que ele faz, uma cultura profunda, um conhecimento geral muito grande da parte de urologia. Né? Hoje em dia as coisas, os instrumentos modificaram, a gente sabe que a urologia é a mesma desde o tempo de Esculápio, né? que é o primeiro médico que apareceu. Mas o que desenvolveu muito foi o instrumental médico. A engenharia médica desenvolveu aqueles instrumentos que hoje permite ao médico um diagnóstico muito mais claro, muito mais lúcido. E isso o Juarez faz com sapiência. Sempre que eu vou lá, ele me dá orientações para outras coisas, para minha diabetes, para outras coisas que eu administro, coisa de idosos, né? De garoto de cabeça branca. E o outro deles é eu conheci há pouco tempo. Um garoto de 30 e poucos anos. Foi quem fez uma prótese na perna, e dessa prótese resultou uma amizade. Dr. Suame Ramalho. Dr. Suame Ramalho, ele é especialista em bacia, mas ele é um conhecedor da anatomia humana, em quem eu tenho uma grande confiança. E por último, doutora Amanda Medeiros. Doutora Amanda Medeiros, eu estou com um irmão acometido de um câncer, de um linfoma, e ela que está fazendo o tratamento. Eu não tenho palavras para definir o que é a doutora Amanda Medeiros. Ela é de uma competência, de uma dedicação, é uma sacerdotisa da medicina. E ela trata você de uma forma que ela deixa você corajoso para enfrentar o grande problema do câncer. Mas doutora Amanda Medeiros, a quem eu quero agradecer penhoradamente pela atenção que ela tem dado a meus filhos, a meu irmão, aliás, por favor. Agradecer o doutor Suame Ramalho aos cuidados que tem dado aqui o garoto. A doutor Bezerra de Carvalho, por tantas vezes que me consultou, ao professor Frederico Simões Barbosa, de saudosa memória, que já se foi, mas eu tenho guardado na minha mente, fui aluno dele para minha honra. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar e pedir a vocês duas coisas. Vamos preservar, vamos respeitar aqueles que nos tratam, os médicos, mas vamos ter um olhar muito bom, muito grande para o clínico. Eu digo sempre, eu tenho essa mania, eu digo às vezes, olha, o clínico é como aquele camarada que não olha para o juazeiro, ele vê a mata. Diz, olha, lá naquele canto de mato está acontecendo isso. É como um regente de uma orquestra. Ele bota o ouvido e diz, o clarinete não está tocando bem. É bom afinar melhor aquele fagote. É bom a percussão funcionar de um nível mais baixo. Quer dizer, é ele que é o maestro da vida. E aos maestros da vida, seja na questão climática, seja na medicina, as nossas homenagens, o nosso abraço fraterno, de parabéns, vida longa para que a gente também possa ter vida longa. Um abraço, gente, até outra, né? Até quando um fato é excepcional, justificar uma chamada extraordinária como essa que nós fizemos para vocês hoje. Um abração, hein?